Nós vamos, neste momento, vamos iniciar a nossa escola, né? Eu vou ler uma parte das Escrituras que está dentro do Salmo 119, do versículo 33 até o 40. Uma certa vez, os irmãos, tinha um grupo de irmãos jovens. Vamos ler a Bíblia? Tá bem. Nós vamos ler aonde abrir a Bíblia. E abriu no Salmo 119. Daí eles olharam e disseram, não, esse não, é muito, porque é o maior capítulo da Bíblia, né? É o maior dos Salmos. É mais do que o livro de Lamentações. Então, nós vamos ler só um pedacinho. Mas eu recomendo a você, faça essa leitura uma hora no Espírito. Ela é um clamor direto entre o adorador para o seu Senhor, né? Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela noite que nos deste, pelo repouso, pelo novo dia e por estarmos diante de ti neste momento. Ó Deus, aqui em tua casa, muitos estão diante dos seus aparelhos para alimentar, para fortalecer as suas almas. Assim como Elias comeu para ter força para caminhar aqueles 40 dias. E 40, Senhor, representa o juízo. Nós temos que alimentar do pão que o Senhor nos deu em Jesus Cristo, a palavra viva, para podermos caminhar durante esse tempo de juízo sobre a terra. Abençoa cada irmão, irmã, cada um dos teus filhos, filha, desde as crianças até os mais velhos. Fortaleça-os, anima-os, ó Pai, a cada instante, dá-lhes força para poder caminhar. Nós temos esperado em Ti, e a Escritura nos promete que aqueles que esperam em Deus terão forças renovadas. Andarão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão, mas subirão como asas de águias. Pai, abençoa-nos nesta manhã e aquilo que ouvirmos possa o Senhor pôr no mais profundo de cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar. Há tempo, irmãos, eu tenho um assunto que tem vindo em meu coração e nós vamos direto à mensagem, ao que diz o irmão Brana. Ele pregou uma mensagem fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade.
E a pessoa se esforçar, se empenhar, fazer algo para Deus e no final aquilo está totalmente contra a vontade de Deus. A gente aprecia o esforço, tudo, mas você não receberia e muito menos Deus. Então é preciso ver o canal certo. É preciso, como diz, ter aquela aproximação certa. Aquela mulher que sofria fluxo de sangue, ela se aproximou com fé. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, do seu manto, serei curada. E Jesus estava sendo espremido ali por tanta gente, mas ela conseguiu, de uma forma ou de outra, chegar até ali, apesar da sua fraqueza, e ela foi curada. Então, há uma maneira de se aproximar de Deus. É preciso ter fé, sim, sem fé não se agrada a Deus, mas uma fé, ela tem que ter o caminho reto, certo, ela tem que ser a maneira correta. Eu sou sincero, mas a sinceridade tem que ter um rumo certo, tem que estar no lugar certo. Senão, pode-se a pessoa se empenhar, se sacrificar e aquilo não está dentro da vontade de Deus e não pode ser recebido só porque a pessoa é sincera, é honesta, se empenhou. Não, é preciso fazer as coisas corretas. E para fazer as coisas corretas, é preciso observar bem as Escrituras. E para este tempo, Deus nos enviou um profeta para nos mostrar o caminho, para abrir as Escrituras, nos aconselhar. Então, temos que ouvir o que Deus tem falado nesta era. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E Deus falou através de quem? Da sua boca, do seu mensageiro. Então é preciso olhar de uma maneira cautelosa, orando, vigiando, e quando você nunca deva dar um passo fora das Escrituras. O próprio irmão Branham diz, um pequeno passo fora das Escrituras é um grande passo fora de Deus. Temos que nos estar ali. E você não toma as tuas próprias interpretações, as tuas próprias ideias. Não. Somos discípulos. Discípulos quer dizer aprendizes. Então vamos, como um aluno, aprender. E o que a gente não sabe, pergunta, procure. Nós vivemos em um tempo de muito engano. Falsos têm saído dentro da própria mensagem. Como disse Paulo, eu sei que depois da minha partida entrarão lobos devoradores entre vós e não terão piedade, dó do rebanho. E isso surgirá de entre vós mesmos. Pessoas que torcem a mensagem. Torcem a mensagem. Não têm aquela revelação suficiente, ou não têm a paciência para esperar em Deus, então eles vão adaptando a Bíblia, adaptando a mensagem conforme as suas conveniências. Nunca você faça isso, nunca siga aos que fazem estas coisas. Este, como diz, é um tempo de engano. O mundo começou dessa forma. Eva sendo enganada. E Paulo disse, oxalá vocês suportassem a minha loucura, porque estou zeloso de vós, para vos apresentar uma noiva ao marido. Mas eu temo,
Como a serpente enganou a Eva, também, quer dizer, vos enganem. Não devemos ter medo. Devemos ter cuidado, só isso. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar, ele vai nos levar. Entende? Não há como não chegar até o final. Ele começou, como é que ele começou? De uma maneira simples. Então, fique nesta simplicidade. Não queira ser uma pessoa misteriosa. Geralmente, pessoa que se envolve com mistérios se termina muito misteriosa. Agora, quando se fala em mistério, sempre dá aquele puxão, até aquela curiosidade, o que é? O que é o mistério? Mistério. Aquela puxa curiosidade. Mas você sabe qual é o maior mistério que existe? Paulo diz assim: o mistério que esteve oculto em todos os tempos e que agora foi revelado a vós. Foi revelado Cristo em vós, esperança de glória. É Cristo em você, é o sinal. Então, aí está o maior dos mistérios, que Deus escondeu durante todos esses séculos. O plano de Deus antes da fundação do mundo era Cristo em vós, Ele viver em você, Ele viver em mim. Amém? Esse é o mistério. E uma pessoa que tem Deus, ela é uma pessoa mística. Suas conversações, o seu viver, ela não é entendida, como nos diz as Escrituras em Coríntios, que o homem espiritual discerne as coisas, mas ele não é discernido. Mas tem que ser uma pessoa espiritual, e ninguém pode ser espiritual sem ter o Espírito de Deus. Mas vamos voltar aqui. Queremos crescer nas coisas de Deus. Então o profeta, ele nos diz que existe 5 deveres. E nós vamos, nessa manhã, rapidamente, ouvir sobre esses 5 deveres que deve ser observado, deve ser aplicado. E como diz o mensageiro, ele diz: agora quero que você grave rapidamente isto em sua mente. Estou lendo a partir do 108, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Ele pregou isso. Quando foi que ele pregou essa mensagem? Eu sei que há 2 mensagens dessa. Uma ele pregou um mês antes dele partir. E esta aqui foi mês de julho de 65. E a outra foi final de novembro. Quero que você grave rapidamente isto em sua mente. Para guardar os mandamentos de Deus, para fazer qualquer coisa certa para Deus, para fazer um serviço corretamente, há 5 deveres para fazer uma obra para Deus corretamente. Quem é que não quer fazer? Todos queremos. Então é preciso observar esses deveres. Esses deveres é para mim, é para ti, é para todos nós, né? Queremos fazer a coisa corretamente? Queremos glorificar a Deus? Sim, é este o caminho. Agora, Davi estava fazendo uma obra para Deus. Ele estava fazendo tudo o que ele sabia fazer, exceto omitindo a Deus. Veem? Ele estava fazendo algo que estava certo, algo bom para o povo,
algo bom para a igreja. O que é que Davi estava fazendo? A arca de Deus, por muitos e muitos anos, desde o tempo de Saul, estava numa casa lá numa família. Davi disse: vamos trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Quer dizer, a arca representa a palavra, representava Deus. E vamos fazer isto. E a Bíblia nos diz que Davi consultou, não um profeta, que havia um profeta, era Natã, mas ao invés dele consultar o profeta, ele consultou seus generais, seus capitães, seus conselheiros, para irem buscar a arca e trazerem a arca. Era algo nobre, trazer Deus, trazer a bênção. Mas há uma maneira de se fazer isso, não é de qualquer forma. E eles fizeram o quê? Só para refrescar vossa mente o que diz a Bíblia. Eles fizeram um carro novo. Eu penso que é a coisa mais linda aquele carro. Lindo, lindo, para trazer a arca em cima de um carro novo. Olha a ideia de Davi. E lá puseram a arca lá em cima e aquela junta de boi puxando. Eu sei que o carro era novo, era bonito, quem sabe havia até coisas de ouro incrustado nele. Mas há muitas ideias que não passa de carro novo, sabe? Há muitas pessoas fazendo um carro novo. E Davi estava, no seu bom entendimento, ele fazendo uma coisa boa, tudo mais, mas, como diz aqui, ele omitiu, ele deixou Deus de lado. Ele não consultou a fonte correta. E o que aconteceu na estrada? Uma hora aquele carro pendeu, porque não era asfalto, né? Pendeu e a arca, quer dizer, vai cair, e Uzá, que era um bom homem, criado ao lado daquela arca, ele, quer dizer, foi dar uma mão. E sabe o que fez Deus? Abriu ele. A morte chegou. Aí Davi caiu em si, ficou apavorado. Como que eu vou trazer esse Deus tremendo para mim? Para perto, para Jerusalém? Então há muitas pessoas que fazem um carro novo. É certo, mais cedo ou mais tarde, que isto vai mostrar que não tem a aprovação de Deus. Não há coisa melhor do que o tempo. O tempo, Deus trabalha, entende? O tempo. E Deus revela as coisas, entende? Através do tempo. Por isso Jesus disse que não há nada escondido que um dia não vem para fora. Mas há 5 deveres, quero que vocês os recordem. Não importa quão sincero um homem possa estar ao fazer isto, fazendo uma obra para Deus, estes 5 devem estar lá, primeiro, deve estar lá. Quer dizer, qualquer um que vai fazer algo para Deus tem que ter dar esses passos, 5 passos. Primeiro, tem que ser o tempo próprio para fazer aquilo. Não adianta fazer antes e nem depois. Tem que esperar o momento certo para fazer aquilo. Quer dizer, tem a estação para aquilo, né? Por exemplo, o que
Se Moisés viesse e dissesse: construiremos uma arca e flutuaremos no Nilo, como Noé disse. No tempo de Noé, não havia problemas para uma arca, mas não no seu tempo. Quer dizer, era diferente. Então tem que ser naquela estação, o tempo daquela mensagem, o tempo daquela era. Vou dar uns exemplos mais. Se nós vivêssemos nos dias de Noé, o recurso era a arca. Se vivêssemos nos dias de Moisés, teríamos que sair pelo deserto, peregrinar. Não é assim? Se vivêssemos nos dias de Lutero, teríamos que aceitar a justificação. Era isto. Mas com Wesley, a santificação, e Deus vai agregando uma coisa, uma revelação à outra. Com os pentecostais, os dons. E hoje, a restauração da palavra que traz o Espírito Santo. Não é certo? Então, tem que conhecer. Eu vou me esticando aqui um pouquinho nisso. É o grande problema que existe, é que as pessoas não veem que o que disse Oséias no capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Eu conheci, mas a Bíblia diz, vamos prosseguir. Se os luteranos tivessem prosseguido conhecendo, eles viriam pela mensagem de Wesley, pela mensagem pentecostal, e hoje o mundo cristão estaria dentro dessa mensagem. Mas é que, quando Deus dá uma coisa, eles dizem, temos tudo. Não. Você não tem tudo. O colono, ele planta o milho, ali vem a brotação, aquilo cresce, o milho verde, bonito, bem adubado. Ele diz, meu milharal está bonito. Potencialmente, ele tem o milho, mas de momento não, é só folha, caule e etc. Ou ele tem, o milho ainda vai passar pelo pendão. Ele tem que proliferar, quer dizer, ser fertilizado. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Tem o tempo da palha e tem o tempo do grão. E qual é o tempo que a roça é mais feia? É a coisa quando está amadurecida, né? Pode deixar os picão vir, vem as coisas ali, mas está garantido o milho. Só que você não deixe o caruncho entrar em sua vida, porque o caruncho vai lá no coração do milho e rouba a vida. Cuide do caruncho, está bem? Mas essas coisas que se vê por aí, é necessário. Quando a roça é no início, ela se cuida bem, tem que carpir, mas qual o tempo que ela não é bonita? Mas é no tempo próprio. É quando está maduro, não é certo? Isso é a lição da natureza. Que seria se Jesus viesse e dissesse, agora lhes direi o que faremos. Nós simplesmente subiremos ao monte como fez Moisés e receber uma nova declaração de leis? Vem. Ele era aquela lei, vem. Vocês devem estar em seu tempo. Isso deve ser sua estação. Você pegou isto agora? Então, vamos
gravando. A primeira coisa é estar no tempo daquela mensagem. No tempo daquela mensagem. Qual é o tempo da mensagem desse dia? Essa mensagem, ela veio por volta de 1906, por volta, e vai até o arrebatamento. Deus tem enviado um profeta mensageiro, não só profeta, mas mensageiro também, com uma mensagem. E eu creio, irmãos, desta forma, de todo o meu coração, vocês também creem, e não existe alguém levanta por aí e diz, é um profeta. Que profeta? Um profeta, ele fala estritamente o que está escrito. Agora, tem surgido muita gente querendo uma posição de profeta. Pessoas que não têm nenhuma vindicação, pessoas que só têm um blá, 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 e sempre alguém que vai ouvir. E o meu conselho é, não perca tempo com pessoas renegadas, com pessoas falsas. Não perca tempo, não pare, nem merece você parar para ouvir, e pior ainda, discutir, querer convencer. Então, tem havido de tudo. Mas é certo, a Bíblia nos diz que é necessário que haja heresias para os verdadeiros se manifestar. Entende? É quando acontecem coisas indevidas, é que o verdadeiro crente, que tem caráter, tem temor a Deus, ele vai se posicionar corretamente. Ele já está posicionado, ele vai confirmar a sua posição. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não deve nos escandalizar. Entende? Paulo diz, é necessário que haja o quê? Não, haja heresias, haja escândalos, para que você se manifeste. Mostra que você não é aquilo, você não apoia aquilo. Não é certo? Então, aqui está o primeiro, é no tempo certo. Deve ser em seu tempo, deve ser em sua estação, o tempo e a estação. Segunda coisa, e isto deve ser de acordo com a sua palavra, a qual foi falada. Quer dizer, segunda coisa, de acordo com a palavra daquele tempo. Qual é a palavra deste tempo? É a mensagem, eis que eu vos envio, mas na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. Os mistérios seriam revelados. E eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Então tem que ser de acordo com a palavra revelada do dia. Natã era o profeta nos dias de Davi. E o que dizia a palavra? A palavra dizia que a arca era para ser transportada no ombro dos sacerdotes, dos levitas, não em um carro novo, mas no ombro dos sacerdotes. Foi assim que a arca viajou desde o Monte Sinai por todos aqueles séculos. Davi inventou uma coisa nova.
Ele não olhou bem de perto a palavra. Ele não consultou as escrituras, não consultou o profeta. Ele foi consultar sargento, capitão, tenente, general. Então, gente querida, mas não estavam qualificados para isto. E o que aconteceu? Morte. Deve ser de acordo com a palavra falada. Diz o profeta: eu não importo quão bem diga você que isso possa ser, e aquilo deve ser, ou isto deve ser. Isto tem que ser de acordo com a sua palavra, de acordo com seu tempo e sua estação. Tem que ser de acordo. Vocês lembram daquela visão que o irmão Brana teve? E ele foi lá orar por uma criança que estava morrendo. E ele chegou e precipitou, adiantou-se, orou e nada aconteceu. Deus tem um momento de fazer a coisa. E ele teve que esperar ali, perguntar às pessoas, entende? As pessoas não entendiam, mas quando o quadro preencheu de acordo com a visão, aí a obra foi feita. Eu creio que existe um momento, até mesmo para fazer uma confissão. Se é algo grave, há um momento. Ore para que Deus te dê aquele momento, tenha a mão sobre aquilo, e você vai e acerte. Deus vai abençoar. Porque tudo que é feito fora da hora sai errado. Por isso nos dizem Provérbios que a palavra no seu devido lugar, quer dizer, no tempo certo, no momento certo, é como maçãs de ouro em bandeja de prata. Deve ser bonita, né? Eu vou querer uma dessa lá do outro lado, para me olhar. É isso aí. Vão guardando. Primeira coisa, tem que ser na estação certa, no tempo. E isso, segunda coisa, de acordo com a palavra que foi falada. Terceira coisa, terceiro dever. E isto deve ser dado de acordo com a pessoa da qual ele tem escolhido para fazer isto. Não é alguém dizer, eu vou fazer, tem que ser feito, sou eu. Não. Tem que ser a pessoa que Deus escolheu. Vamos dar um pequeno exemplo. Eu creio que Deus tem o homem para aquela cidade, aquela região. Ele é bem-sucedido, mas se tira este homem daqui e leva para um outro lado, ele vai ser um fracasso. Você olha na natureza. Essa planta, ela dá bem, mas na tal região. Em outra região, ela tem um outro habitat, quer dizer, ela não vai sobreviver, mesmo os animais. Eles têm o seu habitat. Cada coisa no seu lugar. Aí sim, vai para frente. Se as coisas não vão indo bem para você, o que a gente deve fazer? Parar.
Por que dar murro em ponta de faca? Pare, examine, veja o teu lugar. Eu creio mesmo, irmãos, que existe predestinação para tal ministério, membros para tal ministério. Eu creio que aqueles que Deus tem nos dado, Ele leva o DNA deste ministério. Leva. Eu não devo me preocupar. Entende? Porque aqueles que Deus nos deu, nos deu. Não é eu que os seguro, é Deus que os segura. Agora o outro tem a chamada para aquele outro ministério. O DNA dele é daquele outro ministério. Às vezes algum irmão chega para mim e diz, pastor, eu vou embora, babá, babá. Tudo bem. Cada um é livre. É livre. Eu não me preocupo. Para onde vai? Lá tem igreja? Quer dizer, vai para um lugar onde você possa se alimentar, rapaz. Mas, se Deus nos deu ele, mais cedo ou mais tarde ele vem para o seu lugar. Ele volta. Não é certo? E se Deus, há alguém entre nós que se sinta bem, tudo bem. Agora, é você que tem que saber quem é o teu pastor. Não é o pastor saber quem é seus membros. Está entendendo? Então, há o DNA. Eu creio na predestinação de membros também, de pastor. Então, terceiro, isso deve ser dado de acordo com a pessoa através do qual ele tem escolhido para fazer isto. Diz o profeta, não me importa quantos dignitários, lá está o rei Davi, justamente grande como qualquer um dos outros, ele era rei sobre a nação, ele tinha uma maneira de fazer isto. E ele lhes havia dito que ele faria isto. Mas eles caíram, quer dizer, erraram em fazer isto. Isto deve ser de acordo com a sua palavra. E a palavra dizia, não era nenhum carro novo, era aonde? Nos ombros, não é isso? De acordo com seu tempo, de acordo com seu programa, isso deve ser através da pessoa que ele tem escolhido para dar isto e fazer isto. Moisés tentou correr disto. Tome alguém mais, disse Moisés, né? Mas Deus escolheu Moisés para fazer isto. Muitos deles, Paulo tentou sair fora disto, muitos outros, mas tem que ser através daquele o qual ele escolhe para fazer isto. Então, uma pessoa nessa dizer, Senhor, o Senhor escolheu o homem errado. Tinha que ser o fulano, tinha que ser o beltrano. Deus, ele elege o seu homem. Deus elege, Deus escolhe. E veja vocês, lembra que uma vez a igreja primitiva escolheu Matias para substituir o lugar de Judas? E eles fizeram errado. Apuraram. Entende? Não esperaram em Deus. Deus tinha os olhos sobre aquele jovem Saulo, que logo mais se irou contra a igreja, prendia, matava, aquele jovem narigudo, mas Deus cumpriu a palavra dele.
Deus respeita a decisão da maioria, mas nunca quer dizer que Deus está com a maioria. Nunca. O que fez Matias? Não fez nada, como disse o profeta. E veja como Deus usou a Paulo. Não é certo? Olha bem, tem que ser através daquele o qual ele escolheu para fazer isto. Então, vamos aqui ao quarto dever. E isto deve vir primeiro a seus profetas. Deus não prometeu revelar os seus mistérios a evangelistas, a mestres, a pastores. Em Amós 3,7, Deus diz a Bíblia, que Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos, quem? Os profetas. Então, irmãos, vamos olhar para quem Deus chamou, elegeu, vindicou. É isso que temos que nos ater. Não tirar as vistas do caminho. Não é certo? E isto deve vir primeiro a seus profetas. A palavra de Deus deve vir a seus profetas. Amós 3,7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse é o quarto, né? O quinto, vamos agora. E o profeta deve ser vindicado através da palavra de Deus. O que é vindicado? Significa vindicar. Confirmar, não é? Não é uma pessoa, alguém dizer, eu sou um profeta. Eu sou um profeta. Mesmo que o irmão Brana tenha dito, fulano, você é um profeta. Não, irmãos. Temos que esperar a vindicação. Chega-se o momento de Deus vindicar aquele a quem ele tem chamado. Por exemplo, Deus chamou a Josué. Agora o povo estava um tanto receoso quanto a Josué, porque o povo havia tido um pastor, Moisés, durante 40 anos. E eles viram que Deus estava com Moisés. E agora com Josué? Chegou a hora, quando o Jordão, Deus abriu o Jordão e Israel passou a seco, Deus vindicou a Josué, e diz a Bíblia que o povo temeram a Josué como havia temido a Moisés. Qualquer homem que Deus chama para o ministério, mais cedo ou mais tarde, Deus tem que vindicar aquele ministério. Mostrar que é um ministério genuíno. Aprovado por Deus. Então, aí está. Isso não é só para pastor, isso não é só para profeta, isso é para todos. Deus tem que confirmar. E nunca você vai dizer, fulano é um profeta. Não confunda um dom carismático, entende? Um dom. Isso não faz a pessoa ser um profeta ou uma profetisa. Não. Há diferença entre a pessoa que já nasce profeta. Jeremias, antes que você nascesse e viesse ao mundo, eu te consagrei e te dei por profeta das nações.
Isso vem de nascimento. Chegou a hora que Deus teve que se revelar a Jeremias e confirmar aquele ministério. Ele disse: Senhor, ainda sou muito jovem, sou uma criança. Não diga isso, rapaz, você já tem barba. Não é? O que eu mandar você vai fazer. Moisés nasceu profeta. Mas ele foi vindicado quando? Logo que ele nasceu, quando ele tinha 30, 40, 50 anos? Não, quando ele tinha 80 anos, ali na sarça, ele encontrou Deus e Deus o vindicou. Pode ver que ele desceu o Egito e trouxe todas aquelas pragas. Deus provou. Agora, as pessoas querem levantar a lebre antes da hora. Ah, fulano é profeta. Sim, graças a Deus, não sou contra, mas só que eu não vejo nada que prove que é profeta. Nada prova. Nada prova. E é pior do que aqueles que se fazem. Vocês têm visto alguma coisa? Pessoa aproveitando esse momento e se aparecendo. O profeta africano lá de sei da onde. Blasfemos, renegados. Primeira coisa, não nega só um ponto da Bíblia, nega toda a Bíblia. Diz que a Bíblia é um retrovisor, olha só para trás. Ele, a pessoa dele é. Gente, isso eu conheço, já ouvi isso desde quando chegou a mensagem para mim, no ano 71. Sempre houve isso aí. Não é novidade, não. Pessoas se levantar e se fazerem profeta, outros se fazem deuses. E essas pessoas não são os primeiros e nem serão os últimos. E qualquer profeta que Deus possa levantar dentro da mensagem, ele nunca vai ser como o profeta mensageiro da era. Ele vai ter que estar submisso à mensagem do tempo, deste tempo. Seria bom que Deus possa levantar, mas que você nunca pense que qualquer homem que Deus levantar, ele está ocupando o lugar do mensageiro da era. As Escrituras nos dizem em Efésios 4:11, Deus deu uns para profetas, evangelistas, pastores, mestres. Não é? Deus deu. Para quem que ele deu? Para a igreja. Com que finalidade ele deu? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, o amadurecimento. Então, estes são ministérios que Deus deu. Agora, não é porque uma pessoa tem um ministério que ele está acima da Bíblia, que ele pode fazer o que ele bem entende. Ditadores. Não. Deus deu, mas você não abuse desta posição de autoridade. Assim como as autoridades, devemos respeitá-las, mas existe um limite para elas. Quando elas ultrapassam o seu limite, chama-se abuso de autoridade. Se aqui na terra
na lei natural tem o abuso de autoridade, e nas coisas de Deus, na obra de Deus. Ai do evangelista, ai de um profeta, ai de um pastor que abusa da sua posição. Ele terá que acertar com Deus um dia. Terá que acertar. Porque Deus levantou ele para servir ao povo. Deus deu para servir ao povo, não o povo servir ele. Então, irmãos, como diz aqui o mensageiro, que o profeta deve ser vindicado através da palavra de Deus. E lá estão seus 5 deveres. Isto tem que ser daquela maneira. Vamos tentar lembrar? Vamos lá, o primeiro. Vamos? No tempo certo, a estação, aquele tempo daquela mensagem. Qual é o segundo dever? Aquilo está de acordo com a palavra que foi falada. Esse é o segundo. Qual é o terceiro dever? Quem lembra? Através da pessoa escolhida para fazer aquilo. Para fazer aquilo, a pessoa que Deus escolhe. Terceiro. E o quarto? E isto vem primeiramente a profetas. O que é que faz um homem ser um profeta realmente? É que ele é um revelador de mistérios. O que faz o irmão Branham ser um profeta? Porque foi aberto os selos, os mistérios da Bíblia. Se não fosse aberto, quando alguém diz, abertura da palavra, abertura da palavra, quer dizer que vocês são profetas para abrirem a palavra? Quer dizer que ela estava fechada? Quer dizer que ela está fechada? Não, irmão. A abertura da palavra foi feita por Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eu vos envio o profeta Elias. E na voz do 7º anjo, João ouviu, Jesus, ali estava Jesus, com um pé na terra, outro no mar, e ele falou, e quando falou, soou 7 trovões, um atrás do outro. Trovões representam o quê? A voz de Deus. É Deus falando alguma coisa. João disse, eu ia escrever o que falaram. Mas não escreva, João. Mas na voz do 7º anjo será revelado os mistérios. E o irmão Branham vem e diz, os selos é essas vozes. E eu ainda acrescento mais, os mistérios, a semente da serpente, o batismo em nome de Jesus, entende? A deidade de Jesus Cristo, quem é este Melquisedeque, casamento, divórcio. Olha, o irmão Branham chama tudo isto revelação dos selos. É preciso ter uma mente mais elástica
para compreender o contexto de todas as coisas. Então, o que é que está faltando aqui? A quinta, né? O que é a quinta? É a vindicação. E o profeta deve ser vindicado através da palavra de Deus. Lembra de Elias quando clamou o fogo lá? Sobre o altar? Ele só disse, ó Deus, eu tenho feito conforme o Senhor me mostrou. E ali ia haver uma vindicação. Quem era quem? Se Baal é Deus, sigam. Mas eles têm que provar que Baal é Deus. E se Deus é Deus, sigam. Qual foi a proposta de Elias? Vocês pegam aqui um bezerro deste, eu fico com outro. Vocês podem fazer a cerimônia vossa. Pode pôr ele em cima do vosso altar. Aquilo era cheio de minúcias. Mas não meta fogo. Não. Não meta fogo. E aquele que é realmente Deus vai provar. Ele mesmo vai pôr fogo. E os homens clamaram. E olha, falava em línguas e profetizava. Diz a Bíblia que profetizava. Aquilo era eu acho que tinha israelita que estava olhando. Tem que ser agora, porque a coisa está quente ali. Olha bem, 800, sei lá quantos profetas de Baal. Era muita gente. Olha aí aquela poeira levantando, e gente sapateando, e gente rolando, e gente falando em línguas e profetizando. Mas a coisa não veio. O bezerro estava lá, vamos dizer, até mosca assentando sobre ele, o bezerro. E Elias criticava. Clame mais alto, grite mais alto. Grite mais alto, quem sabe? Ele é Deus, ele está dormindo, está viajando. Está nos seus negócios. Vamos, chame-o. E aquilo foi desde manhã até pelas quase 5 horas, creio por aí. Daí Elias diz, pare com tudo isso. E olha bem, ele estava tão naquele espírito, porque o diabo unge as coisas, que ele se lanceava, se cortava, aquilo se via sangue. Responda-nos, Baal, responda-nos. Mas daí Elias diz, pare com isso aí, vem cá. Partiu o bezerro. Aliás, primeiro ele reconstruiu o altar. Pode ver, tem que restaurar. Não é de qualquer jeito que Deus vai operar, vindicar. Tem que fazer o altar, as 12 pedras representando as tribos de Israel. Puseram a lenha ali sobre o altar. Partiram o bezerro. Puseram sobre o altar, sobre a lenha. Elias simplesmente disse, agora vocês cavem uma valeta aqui ao redor deste altar. E ponha água. E ponha mais água. E ponha mais água. Deus não é fraco, irmãos. Deus não é fraco. Para Deus curar uma dor de cabeça, um câncer, eu sei lá, para Deus não custa nada. A tal ponto que encheu a valeta. Escorria. Tá bom? Elias foi lá e disse, ó Deus, eu fiz conforme. Manifesta-te, Senhor. E o fogo queimou
desceu sobre o altar e lambeu a água, levou tudo. E o povo se ajoelhou, pôs o rosto no chão e gritou e reconheceu: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas você tem que esperar a vindicação. Não é porque alguém sai por aí dizendo que é o que é, aí já vai atrás. Deixa de ser nécio. Vai atrás, não. Prove. Deixa Deus provar primeiro. Se é, é. Israel perguntou a Deus, o próprio Deus disse: vocês dizem, como sabereis se é a palavra de Deus ou não? Isso está lá em Deuteronômio. Deus diz assim: se aquele profeta ou sonhador, ele profetizar, e aquilo se cumprir, fui eu que mandei. Veja, a coisa é mais fácil do que descascar banana madura. Falou, cumpriu, Deus mandou. Agora, a coisa não cumpriu, daí Deus diz: eu não mandei, não tenha temor. Porque está usando o nome de Deus, ou isso, aquilo, não tenha temor. Por que você tem medo de dizer que a coisa está errada? Se está errada, está errada. Dê nome aos bois. Então, irmãos, Deus, ele vindica através de quem ele escolheu. Amém? Então, lembre desses 5 deveres. E antes de você fazer qualquer coisa, vê se está certo, se isso está na linha, igual para entrar em um porto. Ali tem as luzes, verde, a luz vermelha, né? Uma luz atrás da outra, e o barco tem que alinhar. Quando elas se formam uma, aí pode entrar, senão vai dar nas pedras. A coisa tem que estar alinhada para dar resultado. E não pense que vai haver arrebatamento sem a coisa estar alinhada. Mas o próprio Deus prometeu pôr a coisa em ordem. Agora, quem são aqueles? Eu espero estar entre eles e você também, né? Fiquemos de pé. Saudações a vocês, todos aí da internet. Oremos ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, em tudo, em cada passo, em cada coisa que queiramos fazer para Ti, que possamos colocar esses deveres na frente, Pai, para que o Senhor possa vindicá-lo. Ajuda-nos, Senhor, a não ser apressados, ou não ser demasiadamente tardios. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos prontos. Abençoa tuas filhas, abençoe teus filhos. Senhor, queremos que tu vindiques, Senhor, aquilo que temos feito corretamente, e queremos que o Senhor nos perdoe, nos dê chance, ó Deus, para fazer aquilo que era para melhor ser feito e não foi feito. Abençoa cada lar, a fé de cada um dos teus filhos. E como eu disse aqui no princípio, Pai, é tempo de se agarrar com a cruz. É tempo de se agarrar com a mensagem. É com a palavra de Deus para este tempo. E não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem parar para ouvir o canto da serpente. Se Eva não parasse, ela nunca cairia. Ó Deus, faça do teu povo, cada dia um povo mais comprometido contigo.
e que o Senhor possa enviar teus sinais, tuas maravilhas, à vindicação do Senhor. Em nome de Jesus.